A paz do Senhor, tudo bem? Estava arrumando a mudança, estou até com a voz meio fanhenta, né? Chegou minha mudança, estou lá embaçando, pintando o pedreiro. Cheguei agora, né? Tomei banho e estou aqui firme com vocês, meio cansado, mas nós vamos ter uma palavra que Deus me colocou no meu coração em 2 Reis, capítulo 13, versículo 23. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele. Qual é o Deus que nós servimos? Qual é o Deus que você serve? É o Deus que tem misericórdia? É o Deus que se compadece? Esse é o nosso Deus, Deus vivo, que entregou o seu único filho na cruz para morrer por você. Ele tem misericórdia, né? Ele tem misericórdia muito grande. Tem uma expressão do tamanho da misericórdia, acho que foi o salmista Davi que disse, como se dista do comprimento da terra, do céu, é assim, grande a sua misericórdia, né? A misericórdia do Senhor é muito grande. Eu fico assim, né, até constrangido às vezes, que a gente erra, né? A própria Bíblia diz: o homem que diz que não é pecador torna Deus mentiroso, né? Então, a Bíblia afirma que nós somos pecadores, errados. Você vê que na lei ninguém conseguiu alcançar a salvação pelas obras, né? Pelas coisas da lei, dos que a lei pedia. Se você cumprisse 99, né, a lei tudo certinho, mas errasse um, será culpado de todos, né? Então, nós vivemos na graça de Deus, que essa misericórdia é grande, né? Deus, ele é amoroso, né? Deus, ele morreu na cruz, ele faz tudo. Eu não sei o que você está vivendo, passando, não, não ouça a voz do teu coração. Não ouça a voz da sua mente, ou talvez até que o diabo está, né, falando algo para você. Deus é misericordioso. Deus já abriu uma porta para você. Deus já resolveu essa situação. Eu estava lendo sobre Judas, né? Judas, ele precipitou, a Bíblia diz que ele precipitou e foi se enforcar. Se ele não precipitasse, ele fosse a Jesus, ele tinha misericórdia. Não sei qual a pena que ele teria de ter traído o Pedro, né? Ele negou a Jesus. Cada um dos discípulos teve a sua parcela. Você vê que o profeta Isaías, eu sempre tenho falado isso aqui, mesmo ele ser um grande profeta, né? Ele disse: sou homem de lábios impuros, né? Mas o Senhor tem misericórdia. Por exemplo, eu estou aqui com vocês não por causa de mim, pela minha justiça, pelas minhas coisas, né? Pela minha consagração, não, por causa da misericórdia do Senhor. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel. Tira o nome Israel e bota o seu nome. Maria, João, Marcos, né? Porém, o Senhor teve misericórdia. Aqui fala sobre a história do rei Joacás. Ele não foi muito legal com Deus, não serviu a Deus inteiramente, mas o Senhor foi misericordioso com ele e se compadeceu dele e se tornou para ele. Deus se tornou para ele. Que Deus, né, se torne para você. Você está precisando. Eu sei que você está, como eu. Nós precisamos que o Senhor se torne. Que às vezes há momentos que Deus, né, parece que se vai, né, se passa, que nem lá no caminho de Emaús, ele foi indo embora e de repente os dois constrangeram Jesus a entrar em Emaús, né? Às vezes ele vai, se dista um pouquinho da gente, né? Ou a gente mesmo se dista um pouquinho de Deus, né? E às vezes ficamos afastados. Então eu gosto muito dessa palavra
né? Se tornou para ele, tornou, voltou, né? Que Deus, eu vou fazer uma oração, eu quero orar para que Deus se torne para você, torne a ser propício, misericordioso, compadecer de você. Ontem nós falamos sobre a amizade de Deus, que você seja amigo de Deus, amém? Então vamos orar. Meu Deus, meu Pai, muitas pessoas deixam escapar a comunhão, deixam escapar o caminho da salvação, por coisas, por bobagens dessa vida, por não negar a si mesmo e de repente, Pai, se vê aprisionado, se vê triste, depressivo, as portas se fecham. Quantas vezes, Pai, Israel teve nessa situação? Quando se afastava de Deus, os inimigos se aproximavam, deixavam ele à míngua. Mas o Senhor teve misericórdia de várias vezes lá em Juízes, o Senhor se voltou novamente para Israel. E eu peço, Pai, que tu voltes, Pai, para esta pessoa que está tanto precisando de ti, conforme eu preciso. Volta-te, Pai, Senhor, abençoa cada vida em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Creia, né, que o Senhor tem misericórdia para você, né? Porque Deus é o Deus de misericórdia. Desde lá do princípio, né, na Bíblia, Moisés fala muito sobre a misericórdia de Deus. Deus queria uma vez destruir todo o povo, tanto lá em Sodoma, mas Deus sempre teve misericórdia, né? Porque ele não tinha pessoas para salvação ali em Sodoma. Foi intercedido. Se tiver lá 10 pessoas, o Senhor não destruiria Sodoma? E Deus falou, se tivesse, teria misericórdia, né? Mas nem 10 tinha, né? Enfim, que você é um escolhido, você é um amado. Eu sei, volto a dizer, nossa estrutura é pequena, pó, a gente somos crentes montanha-russa, uma vez lá em cima, outra vez lá embaixo. Mas você que está embaixo agora, levante-se, Deus está dizendo para você, né? Mesmo Jeoacás, se você vai ler a história de Jeoacás, o que ele fez, mas olha, ele não colheu o que ele plantou, né? Ele recebeu uma coisa maravilhosa, que foi a misericórdia. E Deus se compadeceu dele e se tornou por ele, por amor da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E não quis destruir e não lançou ainda da sua presença. Deus não quer te destruir, nem lançar você da presença dele. Deus quer fazer, Deus tem planos para você. Você acredita nisso? Que Deus tem planos para você, né? Às vezes a gente fala assim, o que Deus quer de mim? Deus quer muita coisa de você. Deus tem plano. Por isso que a misericórdia do Senhor sempre te acompanha, por causa dessas coisas que Deus está pensando a seu respeito. Ele mesmo diz, né, em Jeremias, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar o que lhe desejais. Né? São pensamentos de paz. Né? Que você possa crer nisso, que você possa receber isso no seu coração, né? Não precipite, que nem Judas precipitou, né, para fazer besteira, né? Vai em frente, senão Deus, apesar de tantos erros meus, Deus teve misericórdia e tem misericórdia e vai se compadecer. Um milagre eu profetizo na sua vida, né? Uma bênção grande, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Uma boa noite, dorme com Deus com essa palavra. Assim, Deus tem misericórdia de mim, teve misericórdia de mim e se compadeceu. E não só isso, se tornou, né? Eu gosto muito dessa palavra, e se tornou para ele. Deus está se tornando para você. Um beijo no seu coração, graça e paz. A paz de Cristo. Amém.